Tá vendo? Pimenta no cu dos outros é refresco. O vídeo de hoje é sobre um assunto que o Albani entende muito bem, né, meu garoto? Eu nunca precisou disso aí, Ah, não? Não. Quem precisa é esporte, Fluminense, Vasco. Tem o Flamengo aí no meio que eu tô ligado. O Mauro Betti, que manja muito desse assunto, vai explicar pra nós, certo? O Betti odeia o Flamengo. Viradas de mesa, eu quero ver onde é que tem o Flamengo. Se inscreve aqui, deixa seu like e vamos ver onde é que vocês vão achar problema no Flamengo aí. Vamos achar. Aqui no Futebol Raiz nós temos a mesa redonda da mesa redonda. Inclusive, o Mesa Redonda é um dos mais antigos programas esportivos do Brasil. O Mesa Redonda Futebol e Debate. Mas o termo virada de mesa, afinal, de onde teria surgido? O termo vem dos jogos de cartas ou tabuleiros e é relacionado à atitude antidesportiva de misturar as cartas ou peças que estão na mesa para avacalhar o jogo. Ao longo dos anos, o termo passou a ser usado também no futebol para denominar decisões extracampo, chamadas também de tapetal. Mas esse termo eu não vou explicar agora, vem do final dos anos 60. E deve ser porque puxa o tapete, alguém cai, ou porque tem tapete no escritório em que se tomam as decisões. Enfim, depois o alfinete vai explicar. Mas vamos agora recordar algumas viradas de mesas históricas no futebol brasileiro, para reacender algumas polêmicas que estão esquecidas ou mesmo aquecidas em fogo baixo na história do nosso futebol. Vamos começar pelo polêmico Campeonato Brasileiro de 2005. 11 rodadas, ou no caso, 11 jogos foram anulados e as partidas remarcadas devido à suposta interferência do árbitro da FIFA, Edilson Pereira de Carvalho. Com toda essa confusão, o Timão acabou saindo campeão com jogos refeitos. Mas a intenção era essa? Interrogação. Eu creio que não. O que o Corinthians tem a ver com isso? E se o Corinthians ganhou algum desses jogos foi anulado aí? 4-2 pro Santos, 3-2 São Paulo. 2 derrotas já. 2 derrotas, 6 pontos. Mas não foi o Corinthians que anulou o jogo? Não foi o Fluminense que virou a mesa. Viraram pra eles e eles foram beneficiados. Não tem nada a ver. Que campeonato é esse que você joga de novo os jogos? Um campeonato que compraram o juiz. Você apitou algum dos jogos que foram cancelados ou que Aí voltaram? eu respondo a pergunta do Brian, tá? Sim, nesse período, e foi o jogo mais difícil da minha vida. Eu estava na academia quando explodiu isso aí, umas 10 horas da manhã no sábado, tá? Porque o Rizek fez uma investigação, não sei se anônimo, como é que fala? Ele fez por conta própria, né? Alguém passou isso pra ele e ele fez aí de uma forma... E depois passou isso pra Veja e... Independente. Ele fez essa investigação de forma independente, lógico, alguém denunciou pra ele começou a investigar, detectou que tinha alguma coisa errada, e aí eu tenho essa revista, a Veja coloca na capa, Máfia do Apito. Na verdade, nunca existiu Máfia do Apito. Existiu uma primeira máfia de apostadores... que começaram até de âmbito internacional, porque não era que nem hoje no Brasil virou febre. Você tem aí o site de apostas brasileiros. Comercial na TV toda hora. Claro, inclusive em camisa de time, que eu achava isso um absurdo, tá? Patrocinando, né? Sim, camisa de time. Enfim, ficou provado que eram apostadores profissionais de muito dinheiro, que usavam o site de apostas internacionais, porque no Brasil não tinha, né? E que conseguiram corromper 2 árbitros, entendeu? De um universo, hoje no Brasil nós somos em 800 árbitros CBF. E na verdade assim, é óbvio, hoje meu amigo, meu padrinho, meu mestre, Milton Neves, cara, quando ele fala apito amigo, mete aquele apitão do Corinthians, aquilo é um folclore, mas que é ruim pra arbitragem, né? Porque todo mundo acha que o árbitro vai favorecer o Corinthians, apito amigo, que não é verdade. E aí a gente tem todo esse lance, obrigado, Brian, de remarcação de jogos. Coincidentemente, o Edilson tinha feito muitos jogos do Corinthians, e aí no remarque dos jogos, aí o Brasil começou a falar, isso é apito amigo, isso é esquema pro Corinthians ser campeão. E coincidentemente a gente começou a ter jogos que o Corinthians tinha ou empatado ou perdido e ganhando, entendeu? E eu tava num desse. A política deve ser assim também, faz uma vez, não deu nada, não deu nada, hein? Mais uma. Deu nada, aí vai até dar merda. Mas tipo, o cara falar, o árbitro tentava influenciar, mas não dá pra influenciar. Claro que dá pra influenciar. Naquela época nem VAR tinha, cai na área, pênalti. Não. Expulsa, o cara falta média, amarelo, volta falta, tchau. O juiz quiser trancar o jogo, trancar o jogo. Muito fácil. Ele irrita o jogador facinho. A bola que não saiu, ele marca fora. O juiz é o que comanda o jogo, caralho. Óbvio que dá. Sei não, esse maluco defendeu muito o parça dele, hein? Tá vendo? Pimenta no cu dos outros é refresco.
Já em 1996, segundo os critérios do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Fluminense, os dois últimos colocados, deveriam ser rebaixados em 97. Porém, a CBF alegou um certo esquema de suborno de arbitragem e cancelou o rebaixamento. Mas vamos entender melhor com meu amigo, meu parceiro, cracaço PVC. 96. Houve o flagrante dos telefonemas de Mário Celso Petralha e Alberto Dualib, presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians, para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. A partir, na esteira da conversa, veio a história que então Corinthians e Atlético Paranaense, que tentavam fraudar resultados, supostamente, deveriam ser rebaixados. Não houve nenhum tipo de confirmação, comprovação matemática documentada que o Corinthians e o Atlético Paranaense estivessem fraudando o resultado, influenciando escala de arbitragem, fazendo o que fosse com o presidente da comissão. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense, então não cai ninguém. Tá. E assim Fluminense e Bragantino permaneceram. Enfim. Em 97, o Fluminense caiu de novo e foi jogar a Série B. Jogou a Série B e foi rebaixado para a Série C. Em 99, ganhou a Série C. Jogaria a Série B. Aí teve o caso Gama e Botafogo. O rebaixamento de 99 era por média. O Botafogo perdeu um jogo de 6-1 do São Paulo. E o São Paulo teve a irregularidade do jogador Sandro Hiroshi, que não tava, que tinha um erro na venda do União de Rondonópolis para o Rio Branco e do Rio Branco para o São Paulo. Então, se ele pertencia à União de Rondonópolis, ele não podia ter sido vendido para o São Paulo, mas ele tinha condição de jogo legal. O Botafogo entrou na justiça. O São Paulo perdeu os 3 pontos e os 3 pontos passaram para o Botafogo. Passaram para o Botafogo. Muita gente dizia, não, pela legislação atual, os pontos têm que sair do São Paulo e desaparecerem no campeonato. Não vão para o Botafogo. Naquele mesmo ano, teve decisão no Campeonato de Rondônia com decisão desse tipo. Os pontos saíram de um e foram para o outro. O fato é que o Botafogo, com os 3 pontos conquistados da perda dos pontos do São Paulo, escapou do rebaixamento. Caiu o Gama. Só tá lembrando a história toda, eu acho que assim, vou até frisar aqui, não estou justificando o justificável, não estou defendendo a portuguesa, estou defendendo a lambança. Estou criticando a CBF e o tribunal também. E sobre esse episódio do passado, você vê, quem recorreu não foi o Fluminense, foi o Botafogo. Quem ganhou os pontos não foi o Fluminense, foi o Botafogo. E aí, a partir do recurso do Gama, junto com o Fluminense, outros subiram. O escândalo do 1-0-0 não foi do Fluminense, foi do Corinthians, certo? Do seu Ivens Mendes e o Atlético Paranaense. Já deu pra entender. O PVC já falou tudo. O PVC deu um banho de informação, ele fala, peraí, eu não posso ficar quieto. Eu preciso falar alguma coisa aqui. Não, eu perco meu emprego. O cara falou União de Rondonópolis, ele foi buscar a origem de Sandro Hiroshi, pô. O cara sabe tudo. Tudo. Aí o Marcelo falou, não, mas também é importante lembrar que... Mas foi uma zona isso aí. Ele ficou um tempo quieto pensando, o que eu vou falar? Eu não consigo nem entender tudo isso. Porque o Fluminense foi... Os caras ficaram do Gama, o Palmeiras, o Botafogo se livrou, o Gama pediu esses direitos, o cara falou, quer saber, vamos criar um novo campeonato, aí traz o Fluminense, traz, não sei também qual foi o critério pra trazer esses times aí, e tá tudo certo. O critério que eles quiseram. Foi base pro 2001 e aí seguiu. Aí depois foi arrumando o campeonato, né? Foi, mas aí o Fluminense ficou, que subiu da Série C pra Série A. Quero ver agora o 2013 aí, vamos ver. E finalmente chegamos ao imbróglio de 2013. Nesse ano a Portuguesa acabou sendo punida e mais uma vez o Fluminense, não só ele, acabou se salvando da Série B em 14. O meio-atacante Everton, com H da Portuguesa, atuou de maneira irregular contra o Grêmio. E nessa partida a Lusa acabou perdendo 4 pontos. Com o resultado, o Fluminense escapou da Série B e a Lusa nunca mais voltou. Eu duvido que se fosse o Flamengo no lugar da Portuguesa, se fosse esse o resultado, duvido. Como se fosse o Corinthians, o Grêmio, um Cruzeiro, um time mais pesado. Portuguesa, coitada, é pequena, né? É mais fácil. E eu vejo da seguinte maneira, o Fluminense pela terceira vez chega a uma situação em que ele tem que disputar uma segunda divisão e a priori não vai disputar, né? Eu digo a priori porque ainda temos aí recursos, etc e tal. Acho que não vai disputar, né? E a gente tem que questionar isso. Tem, também acho. Um outro detalhe, nas outras 2 vezes foi aquela bagunça, né? Sobe todo mundo, não cai ninguém e tal, e o Fluminense foi na boiada. Eu falei isso aqui, inclusive, lembrando outro dia, olha, a gente fala do Fluminense, pagar a Série B, não foi só o Fluminense, vamos lembrar, o Paulo lembrou aqui didaticamente tudo que aconteceu, isso foi agora, semana passada, né? Dessa vez eu vejo um agravante, alguém está ocupando a vaga do outro. A vaga ganha no campo, está sendo tirada de um clube e dada a um outro clube. E esse clube que está saindo é um clube pequeno, né? Os nossos companheiros que torcem pela Portuguesa, Flávio Gomes, Júlio Gomes, Edu Afonso, não gostam que fale isso, mas é um clube pequeno, sim, com pouquíssima torcida, que tem, assim, um pouco de mídia, porque está em São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil, a mais rica, então a imprensa de São Paulo fala até de um tom carinhoso com a Portuguesa muitas vezes, mas é um time pequeno, né? E o Fluminense é um time grande, com muito poder,
No domingo, na Folha, o Paulo lembrou a história do Zé Carlos Vilela, o rei do tapetão. De quem era o Vilela? De gerente de qual clube? Do Fluminense. Então, isso é muito grave, não é possível. E não dá para aceitar que, não, o regulamento é esse, acabou, ninguém julga, como você falou, e ponto final. Quer dizer, todo o campeonato não valeu nada. A gente discutindo aqui rodadas e mais rodadas como bobões. O cara que pagou o ingresso também, coitado, foi lesado. Né? Os 11 campeões brasileiros, não estou nem falando dos demais, que foram rebaixados de 2000 para cá, que jogaram a Série B. E aí você tem Guarani, você tem Corinthians, você tem Botafogo, você tem Vasco 2 vezes agora, você tem Grêmio, você tem Palmeiras 2 vezes, Atlético Mineiro, Sport campeão em 93, outra polêmica, mas vamos considerar o Sport também, o Grêmio. Todos esses times voltaram no campo. Alguns foram para a Série C, caso do Guarani e do Bahia, voltaram jogando bola. Embora o Bahia pega aquela carona também em 2000, mas depois caiu de novo e subiu. E o Fluminense cai 3 vezes e não disputa nenhuma vez a Série B. E isso é normal? Não dá. Pelo amor de Deus. Não, a Portuguesa errou, pô. Ela botou um cara irregular, caralho. Mas como é que um cara irregular chega lá dentro do jogo e joga? Não tem lá a inscrição do jogador? Tem, pô. Como que o cara pode estar inscrito no campeonato e estar irregular? É um negócio que pra mim só existe no Brasil, velho. Não, tá bom também, mas tem a lei. Você vai mandar a inscrição do cara e o cara vai olhar, vai falar, deixa eu ver, bom, beleza, tá ok aqui, pode inscrever. Não, mas o clube... não, escreve aí. Não, aí o jogou, clube que tem que saber, não podia. O clube tem que saber. Você sabe a regra, a lei. Você vai lá e dirige bêbado, vai preso, fala, pô, mas vocês também não podem me deixar já tenha, não, você que tem que saber, pô. Não, mas eu acho que nos outros países não acontece isso, cara. Quem vai ser prejudicado, o campeonato ou o clube? Os dois, olha o que aconteceu com o campeonato. Eu acho muito estranho. Nunca vi na NBA o cara cancelar um jogo porque o cara não podia estar jogando. Então como que ele chegou lá dentro da quadra? Não, tá errado, tá tudo errado. Tudo errado. É isso, meus queridos. Esse tema rende muitos vídeos ainda, hein? Virada de mesas e maracutaias é o que não faltam no nosso futebol e neste país. E o seu Flamengo, Albani, pelo que eu me lembre, escapou junto com o Flamengo nessa aí. Ou não é culpa do Flamengo, não é culpa do Fluminense, seria a culpa da Portuguesa, ainda não sabemos. Foi punido igual e nunca foi rebaixado. E é isso, Marbete. Tamo junto, comenta aí. Bota aí o tema do próximo vídeo que você quer e é nóis. Tem um negócio que eles falam do rebaixamento do Flamengo na década de 30. Vai pra puta que pariu. Nem tinha campeonato isso aí. Como não tinha campeonato? Cala a boca, na década de 30. Acha vídeo. Eu vou achar aqui. Bota vídeo. Deixa eu ver. Eu não conheço essa história direito. Então tá falando bosta, igual o Mauro. Flamengo rebaixado no Carioca de 33. Lá não caiu como ninguém caía. Tem? Tô te falando. Você conhece essa história? Tá escrito ali, ó. Mas também tá escrito que foi aqui, ó. Isso que eu tô te perguntando. Você conhece essa história ou não? Não, porque não teve. Não teve.